Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Gente Tem História e hoje a gente vai corrigir a questão 59 que caiu no Enem em 2023. Beleza? Bora lá! Do século XVI em diante, pelo menos nas classes mais altas, o garfo passou a ser usado como utensílio para comer, chegando através da Itália primeiramente à França e em seguida à Inglaterra e à Alemanha, depois de ter servido, durante algum tempo, apenas para retirar alimentos sólidos da travessa. Henrique III introduziu na França, trazendo-o provavelmente de Veneza. Seus cortesãos não foram pouco ridicularizados por essa maneira afetada de comer e, no princípio, não eram muito hábeis no uso do utensílio. Pelo menos, se dizia que metade da comida caía do garfo no caminho do prato à boca. Em data tão recente como o século XVII, o garfo era ainda basicamente artigo de luxo, geralmente feito de prata ou ouro, ok? O processo civilizador, uma história dos costumes, certo? Então, é um fragmento aí desse texto, beleza? E a partir disso a gente vai fazer aí a análise do que o enunciado pede. Esse processo social, tá? A gente está falando aí sobre a inserção, né, do garfo como utensílio na hora de fazer as refeições. Então, esse processo social relatado indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio o quê? Letra A. Distinção das classes sociais. Aqui a gente já mata a questão, que é a alternativa correta. Por quê, professor? Quando eu falo aqui da distinção das classes sociais, é preciso que eu já me atente ao início e ao final do texto, para matar essa questão. Quando diz aqui, ó, do século XVI em diante, ó, pelo menos nas classes mais altas, aí vai falar sobre a inserção do garfo. E aqui no final diz o seguinte, ó, a partir daqui, ó, em data tão recente como no século XVII, em data tão recente como o século XVII, realmente é isso, o garfo era ainda basicamente artigo de luxo. Então, quando eu junto aqui que no século XVI ele era utilizado pelo menos nas classes altas e que um século depois ele ainda era basicamente artigo de luxo, eu estou falando que era um utensílio delegado, né, utilizado às classes mais abastadas, mais ricas. Então eu estou falando aqui sim que esse artigo, por ser um artigo de luxo, que por ser um artigo das classes mais altas, ele cria aí uma distinção de classes sociais. Essa distinção ela é pautada no que quem consegue usar garfos na hora de se alimentar, principalmente porque eles são produzidos aí de prata ou ouro, né, como o texto aqui termina. Só as pessoas mais ricas. Então, usar o garfo, ter como utensílio em casa, era um critério de distinção de classe social. Só quem tinha esse utensílio eram as pessoas muito ricas, ok? Letra B. Valorização de hábitos de higiene. Apesar da gente estar falando aqui sobre a situação de um utensílio utilizado na hora de se alimentar, o texto ele não traz em momento algum, tá, essa questão dos hábitos higiênicos, ok? Ou de sua valorização. Então a letra B a gente já descarta. Letra C, exaltação da cultura mediterrânea. Vejam só, aqui a gente percebe, né, que o Henrique III provavelmente, ó, o trecho aqui, ó, trouxe, né, esse utensílio de Veneza, né? Veneza fica na Itália e a gente sabe que a Itália é um país ali banhado pelas águas do Mediterrâneo. Então, a gente tem essa questão aí do garfo, que provavelmente foi trazido da Itália, né, um país de cultura mediterrânea, porém, em momento algum, o texto faz menção dessa exaltação da cultura. Fala só apenas da implementação do garfo, tá, nos costumes lá da França, né, que foi introduzido aí pelo Henrique III, ok? Então a letra C também não pode ser a minha alternativa correta. Letra D. Consagração das tradições, né? Ou melhor, consagração de tradições medievais. Essa aqui eu já descarto por questões cronológicas, tá? A gente está falando aqui do século XVI, ok? E a gente está falando do século
XVII. A gente sabe que a Idade Média ela vai do século V ao século XV. Então, não é motivo suficiente, até porque os costumes medievais eles poderiam muito bem perpassar essa datação cronológica, tá? Mas além desse fato, a gente novamente volta para o texto e percebe que o texto ele não menciona em momento algum a consagração de tradições medievais. Beleza? Então a letra D também não é a minha alternativa correta, já sabemos que é a letra A. E a letra E diz assim: disseminação de produtos manufaturados, né? O texto também não faz menção a essa disseminação desses produtos, né? Fala ali até no final que era um produto, né? Era um utensílio, um artigo de luxo, feito geralmente ali de prata ou ouro, mas o texto ele não está falando sobre essa disseminação desses produtos, até porque está bem restrito às classes mais altas, né? Provavelmente aí ao alto clero, à nobreza, ok? Então não é uma disseminação, né? Começou a ser utilizado, né, nessas altas classes, mas aí já não tinha uma universalização desses produtos manufaturados, ok? Então, como a gente já viu desde o início da correção, a minha alternativa correta é a letra A, onde diz que esse processo social da introdução do garfo na França indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio a distinção das classes sociais, já que era um produto, como eu mostrei para vocês aqui, ó, no início e no fim do texto, que estava ali direcionado apenas às altas classes e era um artigo de luxo, ok? Então carimba aí a letra A, que é a nossa alternativa correta. Espero que vocês tenham gostado da correção dessa questão. Não esqueçam de nos seguir, ativar o sininho. Toda semana tem vídeo novo. E também não deixa de nos seguir lá no Instagram, beleza? @oxentetemhistoria, tá? Forte abraço!